Fala moçada, galera, beleza? Isso aí. Então é o seguinte, olha, hoje mais uma aula muito importante sobre um assunto extra que não está no MFUNA, tá? É um assunto extra. Eu conhecia essas equações que eu vou deduzir hoje, fazer alguns exercícios, como equações de prostransferese, tá? Mas recentemente eu vi aí que é equações de Werner, tanto faz, né? Werner é mais fácil de falar, certo? Bom, mas são equações que transformam somas em multiplicações. Muito interessante, como se fosse uma fatoração que a gente faz lá em polinômios do segundo grau, né? Equações do segundo grau. É semelhante, só que com trigonometria. Essas formas são muito importantes, elas ajudam muito. Nas questões difíceis e concursos difíceis, são essas formas que você vai usar, tá? Aí você economiza tempo. Então, vamos lá, demonstração, vamos lá, aula, 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 e vamos que vamos. Então vamos lá, gente. Esse aqui é um assunto extra que não tem no MFUNA, tá? Mas é uma questão aqui, um assunto da trigonometria no ciclo que é muito importante, tá? Deixa eu ilustrar por que ela é importante. A gente não tem... eu não mostro aqui várias vezes que eu tenho equações assim, como por exemplo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, certo? Então eu tenho uma soma aqui, né? Eu pego essa soma e transformo ela num produto, né? Eu digo o seguinte, que isso aqui é x menos 3 vezes x menos 2 igual a zero, tá vendo? Eu peguei uma soma e transformei num produto, né? Ó, x vezes x ao quadrado, menos 3x com menos 2x menos 5x, e menos 2 vezes menos 3, né? Menos 2 vezes menos 3 vezes menos 2, tá? Mais 6, tá vendo? Então eu peguei uma soma e transformei num produto. Só que a gente vai fazer isso aqui com funções, né? Com expressões que envolvem trigonometria, tá? Então, como é que a gente começa aqui? Isso aqui a gente vai começar com as fórmulas de soma e subtração de arcos, tá? Então, por exemplo, seno de A mais B é o quê? Seno A, cosseno B. Eu acho muito importante essa dedução, porque essas fórmulas aqui eu não acho elas muito fáceis de decorar, tá? Então, quando você sabe de onde vem, rapidamente você consegue obtê-las. Então, seno A mais seno B é igual... Seno de A mais B é seno A vezes cosseno B mais seno B cosseno A, correto? Certo. E seno de A menos B. Então, seno de A menos B é o quê? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A, certo? Bom, nós temos também cosseno de A mais B, certo? Lembra disso? Então, cosseno A, cosseno B, né? Aí, quando aqui é mais, aqui vai ser menos seno A, seno B. E, por último, cosseno de A menos B. Então, vai ser o quê? Cosseno A, cosseno B. Aí, quando aqui é menos, aqui é mais. Seno A, seno B. Certo? Bom. Então, aqui eu não estou transformando, não transformei nenhuma soma em produto, certo? Mas eu vou usar essas equações aqui, né, da soma de arcos e a subtração de arcos, né, seno e cosseno da soma e da subtração, para obter isso aqui. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar essas duas e vou somá-las, tá? Eu vou somar essas duas. Então, aqui vai ficar assim, ó. Seno de A mais B mais seno de A menos B. Tá vendo? Isso aqui vai ser o quê? Então, quando eu somar essa com essa, aí vai ficar aqui, ó, seno A cosseno B mais seno A cosseno B. Então, vai dar 2 seno A cosseno B, correto? E mais seno B cosseno A menos seno B cosseno A, corta. Isso aqui é igualzinho, então um é mais, outro é menos, dá zero, certo? Ó, então eu tenho uma soma, né? Um seno de um número mais seno de outro número vira o quê? 2 vezes seno de um número cosseno de um número, entendeu? Então eu tenho
esquece que aqui dentro tem soma e subtração, ó. Seno de alguma coisa mais seno de outra coisa vai dar uma multiplicação. Então, eu pego uma soma e transformo numa multiplicação, tá? Conforme eu acabei de falar aqui, certo? Eu posso fazer a subtração também, né? Eu posso pegar esse menos esse, ó. Então, vai ficar assim, ó. Seno de A mais B menos seno de A menos B. Tá vendo? Eu subtraí uma da outra. Em vez de eu somar, eu subtraí. Agora eu vou fazer essa menos essa. Só que essa menos essa é igual. Então, corta uma da outra, tá? E essa menos menos essa, então, ó, menos vezes menos mais. Então, essa mais essa vai ficar o quê? 2 seno B cosseno A. Tá vendo? Novamente a mesma coisa, só que agora é com uma subtração. Eu tenho uma subtração de senos e virou uma multiplicação de seno e cosseno. Normal, tá? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa com cosseno, tá? Porque eu posso ter soma de cossenos e subtração de cossenos. Então, agora eu vou fazer com essas aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de A mais B, tá? Mais cosseno de A menos B, tá? Isso aqui vai ser o quê? Então, quando eu pegar esse e somar com esse, bom, isso daqui é igual a isso aqui. Quando eu somar isso aqui, se cancela. E fica só isso aqui, ó. Então, 2 cosseno A cosseno B, certo? Agora eu vou fazer a de cima menos a de baixo. Então, cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B, certo? Então, ó, essa menos essa, corta. Isso aqui é igualzinho isso aqui, corta. E essa daqui menos essa daqui, então isso aqui é negativo, isso aqui vai ficar negativo, porque eu estou fazendo essa menos essa. Então vai ficar o quê? Menos 2 vezes seno A, seno B. Tá vendo? Então, essas aqui é que são as fórmulas, tá? Você pode decorar essas aqui, ou você pode decorar ainda uma outra fórmula que sai dessa daqui, certo? Por exemplo, o quê? Se eu disser que A mais B é P, por exemplo, tá? Se eu disser que A mais B é um valor P, por exemplo, e eu disser que A menos B é um valor Q, por exemplo, certo? Eu tenho um sistema de duas equações, duas incógnitas. Fala, não, tem três, A, B, C, A, B... Não, na verdade tem 4. A, B, P e Q. Não, mas P e Q não é incógnita. Incógnita aqui é A e B, tá vendo? Então, se eu somar isso aqui, vai ficar o quê? 2A, né? Vai ficar assim, ó. 2A é igual a P mais Q, certo? Ou seja, A é igual a quê? P mais Q sobre 2, certo? E se eu pegar de cima menos a de baixo, então vai ficar A menos A, some. E B menos menos B fica 2B é igual a quê? P menos Q. Ou seja, B é igual a P menos Q sobre 2, certo? Tá vendo? Então, em vez de eu colocar o AB, o AB, o AB em tudo, eu posso trocar o AB pelo P e o Q, tá? Aí fica mais tranquilo, tá? Geralmente, a gente vê essas formas aqui, que eu já vi 2 nomes para elas, tá? Um delas era forma de prostasferese, tá? Forma de prostasferese, que eu até tenho vídeo no canal aí, mas é a dedução disso que eu estou deduzindo aqui para vocês agora, tá? E recentemente eu vi, parece que é forma de Werner, alguma coisa assim. Bom, tanto faz. Para mim é transformar soma em produto, tá? Então, olha, isso daqui, tá? Eu vou reescrever todas as formas. Então, isso aqui vai ser seno de P, assim, ó. Seno de P mais seno de Q, tá vendo? Ó, ficou mais tranquilo agora. Seno de P mais seno de Q. Igual a quê? Então, 2 vezes seno de A, que é isso aqui, ó, cosseno de B, que é isso aqui. Então, vai ficar 2 vezes seno de P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2, tá vendo? Beleza? Ó, com o segundo eu faço a mesma coisa. O segundo é seno de P menos seno de Q, tá vendo? Isso aqui vai ficar o quê? Então, agora, eu posso escrever assim, 2 vezes seno da diferença, porque B é diferença,
né, sobre 2, e cosseno da soma. Mas eu posso deixar a soma aqui e a diferença aqui. Aí eu só mudo as funções, quer ver? Ó? Vai ficar assim, ó, 2 vezes, aí o A é a soma, então eu vou colocar a soma primeiro. Só que aqui é cosseno de A, então cosseno de P mais Q sobre 2, certo? Ó, vezes seno, né, ó, seno de B, B é a diferença, ó. Então, P menos Q sobre 2, tá vendo? Então, a diferença entre um e outro é que quando aqui está somando é seno cosseno. Quando está subtraindo é cosseno seno. E o resto continua tudo igual. Beleza? Tá. Agora aí as do cosseno. Então, aqui é cosseno de P mais cosseno de Q. Tá vendo? Não. Cosseno de P mais cosseno de Q. Porque P é a soma, Q é a diferença. Então, ficou o quê? 2 vezes cosseno da soma, P mais Q sobre 2, vezes cosseno da diferença, P menos Q sobre 2, tá vendo? Beleza? Tá. E agora com a diferença, né? Então vai ficar assim, ó, cosseno de P menos cosseno de Q vai ser o quê? Menos 2 vezes, aí aqui é a soma e a diferença. Então, seno da soma, P mais Q sobre 2, vezes, seno da diferença, P menos Q sobre 2. Tá vendo? Então, eu deixei no primeiro termo mais, e aqui a diferença, né? Dividido por 2. E o 2 sempre está aqui. Então, quando é seno mais seno, seno cosseno. Quando é seno menos seno, cosseno vezes seno. Cosseno mais cosseno, cosseno, cosseno. E cosseno menos cosseno, então aqui fica menos e vira seno, seno, tá? Eu acho que é fácil de lembrar isso aqui, disso daqui, ó. Tá? Não, daqui, ó. Ó, a soma, daí é cosseno, cosseno, seno, seno. E a diferença, cosseno, cosseno, seno, seno. Entendeu? Então, quando é cosseno, 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 cosseno. Quando é cosseno menos cosseno, ele fica seno, seno com o negativo aqui, ó. O negativo do seno, seno tá aqui, ó. Né? No cosseno, o seno fica negativo, tá? Mas é. Aí você decora como você quiser, tá? Tem gente que prefere guardar essas fórmulas aqui, ó. Tá? Tem gente que prefere essas aqui, ó. Tá? E tem gente que prefere essas aqui. Essas aqui, ó, essas últimas aqui, elas são as mais conhecidas, tá? Essas aqui, ó, tá? Eu geralmente uso assim, tá? Eu pelo menos uso assim, tá bom? E agora nós vamos fazer exercícios em que a gente vai utilizar essas formas, tá? Essas formas aqui de troca de soma, subtração por multiplicação, certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Transforme em produto, tá? Eu tenho uma soma. Mas, professor, a gente só fez transformação de uma soma ou subtração em produto, mas uma soma, e aqui tem uma soma, uma subtração e outra subtração. Bom, nós podemos fazer essa subtração, esse menos esse, transformar numa coisa, depois fazer esse menos esse, transformar em outra coisa. E o resultado, tentar arrumar, certo? Ou eu posso fazer esses dois aqui somados e colocar o menos em evidência e somar esses dois. E o resultado, arrumar também, tá? Eu só optei em fazer esse aqui porque a gente vai aplicar a fórmula algumas vezes. Então, olha só. Eu vou fazer essa soma aqui, ó. Vou fazer essa soma, tá? E daí eu vou fazer essa soma negativa aqui, ó. Essa, como assim soma negativa? Porque eu vou colocar o menos em evidência. Eu coloquei o menos para lá e ficou assim, ó. Seno de 3x mais seno de A. Pronto. Tá vendo? Não era menos esse, menos esse? Agora eu coloquei o menos em evidência e ficou a soma. Então eu vou fazer essa soma aqui menos essa soma aqui. Tá? E vai ficar assim, ó. Lembra? Seno de um ângulo mais seno do outro ângulo é o quê? É 2 seno da soma dividido por 2 vezes cosseno da soma da subtração dividido por 2. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Y igual a 2 vezes seno do quê? 7a mais 5a, 7a mais 5a sobre 2, vezes cosseno da diferença do quê? 7a menos
5A sobre 2, certo? E aqui, menos, é a mesma coisa, só que agora eu vou fazer direto, não vai caber. É 2 vezes seno, tá? É novamente, é soma de senos. Então, novamente, seno da soma, 3A mais A, 4A, sobre 2, vezes cosseno da diferença, 3A menos A, 2A. 2A sobre 2, certo? Ó, então ficou assim, y é igual, vamos colocar o 2 em evidência, vamos ajeitar aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 7A mais 5A, 12A, dividido por 2, 6A. Seno de 6A vezes 7A menos 5A, 2A. 2A sobre 2A. Cosseno A, certo? Aí, menos 2 vezes seno 4A sobre 2, 2A. Seno 2A vezes cosseno de 2A sobre 2, A. Cosseno A. Tá vendo? Bom, agora tem cosseno A aqui em comum, vou colocar em evidência. E o 2 também, né? Então vai ficar assim, ó. Então isso aqui vai ficar y é igual 2 vezes cosseno A vezes o quê? Então aqui ficou o quê? Seno de 6A menos seno de 2A. Tá vendo? Então aqui eu apliquei a fórmula da soma, né? Eu transformei soma numa multiplicação, ó. Soma numa multiplicação. Só que aqui eu vou fazer uma diferença. Então, a forma da diferença é parecida, né? É 2 vezes cosseno A vezes o quê? Então, a diferença continua 2 vezes, só que em vez de fazer seno, né? Seno da soma vezes cosseno da diferença, eu vou fazer cosseno da soma vezes seno da diferença. Eu só inverto essas duas funções. Aqui que é seno vira cosseno, aqui que é cosseno vira seno. Então vai ficar assim, ó. Cosseno da soma. 6A mais 2A, 8A, dividido por 2, 4A. Tá vendo? E aqui, aí, vezes, agora, seno da diferença. 6A menos 2A, 4A. 4A dividido por 2, 2A. Tá? Então, o y vai ficar o quê? 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Tá? Vou colocar o que tem menos A até o que tem mais A. Cosseno A vezes seno de 2A vezes cosseno de 4A. Certo? Beleza? Apliquei a fórmula 3 vezes. Né? Somei seno e depois subtraí senos. E virou aqui uma multiplicação. Professor, não dá para ajeitar melhor? Olha, dá para ajeitar um pouco mais. Mas não vai fazer grande diferença. O objetivo era transformar soma em produto. Não está tudo produto? Tá, então acabou. Fechou. Vamos para o próximo. Aqui é a mesma coisa, só que agora envolve cosseno, né? Então vai ficar assim, ó. Veja, eu posso fazer, assim como aqui eu poderia ter feito esse com esse, mais esse com esse. Poderia ter feito esses dois, menos esses dois, que foi o que eu fiz. Poderia ter feito esse com esse e esse com esse. Eu posso fazer qualquer coisa. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer do mesmo jeito, vai. Ó, aqui eu vou colocar o menos em evidência. Então vai ficar menos aqui, abre um parênteses, aqui virou mais, pronto. Tá vendo? Então, esses dois menos o resultado desses dois. Então, cosseno de 9A mais cosseno de 5A vai ficar o quê? Então, a soma vai ficar 2 vezes cosseno, tá? Cosseno da soma 9A mais 5A, 14A, dividido por 2, 7A, vezes cosseno da diferença, 9A menos 5A, 4A. 4A dividido por 2, 2A. Menos. Aqui é soma também, então é 2 vezes cosseno da soma dividido por 2. 3A mais A, 4A dividido por 2, 2A. Vezes cosseno do que? Da diferença. 3A menos A, 2A dividido por 2, A. Entendeu? Ó. Aqui tem cosseno de 2A aqui também. E tem o 2 e tem o 2. Vou colocar isso em evidência. Então vai ficar y igual 2 vezes cosseno de 2A. Vezes. Então,
ficou aqui cosseno de 7A, menos 2 cosseno foi para fora, cosseno de A, certo? Bom, agora eu vou fazer a subtração de cossenos. Então, esse aqui vai ficar 2 vezes cosseno de 2A vezes. Então, a diferença de cossenos começa com menos 2 vezes. Aí, seno da soma dividido por 2, né? Seno da soma, 7A mais A, 8A, dividido por 2, 4A, vezes seno da diferença, 7A menos A, 6A, dividido por 2, 3A. Tá vendo? Então, ficou que y é igual a 2 vezes menos 2, menos 4, vezes. Agora eu vou colocar do menor até o maior. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de 2A, vezes seno de 3A, vezes seno de 4A. Pronto. Transformei uma soma e subtração lá em multiplicação. Okay? Esse é o resultado. Ah, professor, não gostei. Paciência. A gente não tem que gostar de tudo. A gente tem que saber fazer tudo para tirar nota na prova e chegar onde a gente quer, certo? Mas é assim que a gente faz. Então, eu transformei numa soma e subtração, numa multiplicação. Tá? E aqui a mesma forma. Beleza? Vamos para mais exemplos? Então, vamos a mais esse aqui, ó. Transforme em produto y é igual a 1 mais cosseno A mais cosseno de 2A. Então, a princípio a gente fala, bom, dá para transformar isso aqui num produto. Mas e esse 1 aqui? Então, olha só. Aqui a gente tem que ter um cuidado como é que a gente começa ela, senão caminha para um lugar que dá muito mais trabalho, tá? Então, primeiro de tudo, cosseno de zero, ou melhor, 1 é cosseno de zero, né? Aqui, esse aqui é o eixo do cosseno, tá? O cosseno vai ser 1 quando o ângulo for zero. Então, esse 1 eu posso trocar como sendo assim, ó, y é igual a cosseno de zero mais cosseno de A mais cosseno de 2A, certo? Bom, segunda coisa, quando eu fizer ou essa soma transformar em produto, ou essa soma transformar em produto, ou essa soma transformar em produto, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou fazer sempre um ângulo mais outro ângulo dividido por 2, ou um ângulo menos outro ângulo dividido por 2, certo? Se eu fizer 0 mais A dividido por 2, vai dar A sobre 2. Se eu fizer A menos 0 e dividir por 2, também vai dar A sobre 2. Mas se eu fizer 2A mais 0 e dividir por 2, vai dar o A. E se eu fizer 2A menos 0 e dividir por 2, também vai dar o A. Então, o ideal é eu fazer essas duas. Então, eu vou organizar um pouquinho mais só para ficar mais claro. Eu vou fazer o quê? Cosseno de 2A mais cosseno de 0 mais cosseno de A. Tá vendo? Eu vou juntar essas duas aqui, ó. Tá? Essas duas. E depois o resultado eu vou fazer com essa. Vamos ver o que vai dar. Então, esse aqui, ó. Tá? Então, vai ser assim. Y é igual. Bom, cosseno mais cosseno vai ser 2 vezes cosseno da soma dividido por 2, então, ó, 2A mais 0 dividido por 2, tá? Para deixar bem claro, vezes cosseno da diferença. Então, ó, 2A menos 0 dividido por 2, mais cosseno de A. Tá vendo? Bom, olha só, y é igual a 2 vezes cosseno de 2A mais 0, 2A dividido por 2, cosseno de A, vezes cosseno de 2A menos 0, 2A sobre 2, cosseno de A. Tá vendo? Mais cosseno de A. Olha lá. Agora está tudo com cosseno de A. Agora eu posso colocar o cosseno de A em evidência. Fica y igual a cosseno de A vezes 2 cosseno de A mais 1. Tá vendo? Coloquei o cosseno de A em evidência, então ficou 2 cosseno de A mais 1. Isso aqui é uma multiplicação? É. Tá bom, posso, né? Às vezes você vê alguma coisa dessa daqui numa equação. Eu tenho uma equação, né?
1 mais cosseno de A mais cosseno de 2A é igual a 0. Como é que eu resolvo? Certo? Aí que tá. Aí eu transformo isso aqui nisso daqui. Isso aqui igualado a 0, quer dizer, ou cosseno de A é 0, ou 2 cosseno de A mais 1 é igual a 0. Nesse caso, cosseno de A vai dar 1, né? Ou nesse caso aqui, cosseno de A vai dar menos meio. Aí, cosseno de A igual a menos meio, eu consigo resolver, né? 180, 60 para cá, tal. Aí a gente tem como resolver isso aí, certo? Bom, tem como melhorar isso aqui? Não. Não tem? Não, eu não consegui melhorar isso aqui não, tá? Para transformar numa multiplicação, só assim, tá? Lembre-se disso, é muito importante essa transformação, tá? Se cai isso daqui igual a 0, por exemplo, né? Aí a gente transforma nisso aqui e fica assim, ó. 2 cosseno de A mais 1, certo? Vezes cosseno de A igual a 0, por exemplo, né? Sai essa equação. Aí eu vou ter que resolver duas, assim, ó. Cosseno de A igual a 0 e 2 cosseno de A mais 1 igual a 0. Nesse caso aqui vai ficar aqui cosseno de A é igual ao quê? Menos 1 sobre 2, certo? Bom, aí eu tenho uma equação trigonométrica e outra equação trigonométrica que sai daquilo ali. Sai disso aqui, na verdade, né? Certo? É isso aqui, ó. Aí eu vou, né, investigar aqui o ciclo trigonométrico. Cosseno de A igual a 0 é... Ah, não, eu tinha falado errado antes, né? Cosseno de A igual a 0 quer dizer que o ângulo pode ser π sobre 2 ou 3π sobre 2, né? Na primeira volta, mas pode ser assim, ó. Tá? Esse aqui fica o A é igual a π sobre 2 mais K vezes meias voltas. Tá? K vezes meias voltas. Então, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Tudo que cai aqui, cosseno dá zero. E esse aqui, cosseno igual a menos meio aqui. Então, 60, 60. Né? Entendeu? É assim que a gente vai ver muitas vezes, tá bom? Só transformar assim para isso aqui não ajuda muito. Mas quando isso aqui está numa equação, tá? Numa equação trigonométrica, assim, aí fica muito mais fácil resolver. Beleza? Bom, vamos aos próximos então? E a última é essa aqui, tá? Então, ó, transforma em produto, tudo é transformar em produto, né? Y é igual a seno x mais cosseno x. Aí você fala, peraí, mas não tinha fórmula de transformar soma de seno com cosseno. Era seno com cosseno, ou a diferença de seno, seno, cosseno, mas não de seno e cosseno. Como é que eu transformo isso aqui? Então, a saída aqui é a gente usar aquele artifício de arco complementar, tá? Então, por exemplo, seno de x é cosseno de π sobre 2 menos x. E cosseno x é seno de π sobre 2 menos x. Então, eu posso transformar esse ou esse. Vou transformar esse aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Seno x mais seno de π sobre 2 menos x. Certo? Bom, agora sim eu posso transformar em produto, porque tem seno e seno. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Y igual a... Então, a soma de senos é 2 vezes, né? Soma, seno da soma dividido por 2. Então, vai ficar assim, ó. X mais π sobre 2 menos x, tudo sobre 2. Vezes cosseno da diferença, tá? Só que, olha só, em vez de eu fazer esse menos esse, eu vou fazer esse menos esse. Ah, não, até tá bom. Eu fiz esse mais esse. Agora eu vou fazer esse menos esse. Aí eu vou fazer esse menos esse. Então aqui vai ficar assim, ó. X menos π sobre 2 menos x mais x sobre 2. Tá vendo? Tá? Então, seno da soma dividido por 2 vezes cosseno da diferença dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar y igual a 2 vezes. Então,
o mais x com menos x sai fora, vai ficar seno de π sobre 2 sobre 2, π sobre 4, vezes. Aqui vai ficar assim, cosseno de, ó, x mais x, 2x, dividido por 2, x. Menos π sobre 2 sobre 2, π sobre 4. Tá vendo? Bom, o que é seno de π sobre 4? Π sobre 4 é 45 graus. Então, isso aqui é 2 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de x menos π sobre 4. Certo? Bom, esse 2 corta com esse 2 e fica raiz de 2 vezes cosseno de x menos π sobre 4. Bom, será que isso aqui ainda dá para fazer alguma coisa nesse cosseno? Bom, cosseno vai dar cosseno vezes cosseno mais seno x, seno disso aqui. Né? Daí vai virar soma de volta, né? Eu não quero soma. Eu quero o quê? Eu quero que fique uma multiplicação. Então, na verdade, ficou aqui, ó. Y é igual a raiz de 2 vezes cosseno de x menos π sobre 4. Tá vendo? Ficou aqui. E esse aqui acabou assim. Tá? Se eu transformar esse cosseno da subtração em cosseno x, cosseno disso, mais seno x vezes seno disso, ele vai voltar a ser aquilo lá. Tá? E eu não quero. Eu quero que aquilo lá vire uma multiplicação. Tá aqui uma multiplicação. Então, acabou. Certo? Bom, outra. Y é igual a seno A vezes mais seno B sobre cosseno A cosseno B. Então, eu vou fazer a soma desses dois e embaixo a soma desses dois. Então, seno de A mais seno de B vai ser o quê? 2 vezes seno do quê? Da soma, né? A mais B sobre 2, vezes cosseno da diferença. Então, A menos B sobre 2. Tudo isso sobre cosseno de A mais cosseno B. Então, vai ficar 2 vezes cosseno da soma, A mais B sobre 2, vezes cosseno da diferença, A menos B sobre 2, né? Então, quando é soma de cossenos, vai virar cosseno, cosseno, A mais B, A menos B. Certo? Bom, cosseno de A menos B sobre 2 e cosseno de A menos B sobre 2, posso simplificar. Esse 2 aqui com esse 2 aqui também posso simplificar. E ficou que y é igual ao quê? Seno de A mais B sobre 2 sobre cosseno de A mais B sobre 2. Certo? Mas seno sobre cosseno do mesmo arco é tangente. Então, isso aqui é tangente de A mais B sobre 2. Tá aí. Sabe, professor, mas isso aqui não tinha que transformar numa multiplicação? Não transformou. É, verdade. Mas tá bom assim, né? Transformamos essa soma em fração numa única função que é tangente de A mais B sobre 2. Beleza? Bom, com isso a gente termina esse assunto de hoje, tá? Se você tiver alguma pergunta, alguma observação, coloque aqui nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe. Chame mais gente aqui para o curso Mima, tá? Dessa semana eu atrasei um pouquinho, falei que estava com obra aqui em casa, por isso que demorei. Mas antes tarde do que nunca, mesmo que seja no sábado, é isso aí, tá bom? Estão aqui todos os vídeos do segundo ano, desde o começo do ano. Já tem quase 3 capítulos e semana que vem só exercício. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.